O programa Polêmica Especial Eleições 2016 está de volta e hoje nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Campos, Nildo Cardoso, pela coligação Agora é para Mudar, do DEM-PP, e ele vai voltar nesse segundo bloco respondendo uma pergunta polêmica que o nosso diretor de jornalismo, Aloysio Balbi, fez no finalzinho do primeiro bloco sobre essa questão de mãe, filho. Queria que a Aloysio continuasse um pouquinho esse assunto. Não, foi alguém de uma pergunta e uma curiosidade até que ponto ele trata considera essa questão polêmica. Você quase que fez uma árvore genealógica da política de Campos e, em outras palavras, foi mais ou menos isso? A gente acompanha a política há muito tempo, até porque nós somos há 20 anos, então o que acontece na nossa cidade, que eu acho que tem que ser bastante refletida pela população, pelos aqueles que saem de casa no dia da eleição para escolher seu candidato, é exatamente entender quem é que vai estar à frente do poder público municipal. É quem você está votando? Ou se é alguém induzido que vai lá e vota em você e você pega, como aconteceu na última eleição, a prefeita atual pegou lá o diploma, foi lá e entregou para o marido. Disse que fez isso por 2 vezes. Aí eu pergunto, o candidato da máquina é exatamente o secretário de saúde, o vice-prefeito, foi candidato de saúde, pela saúde. Nesses últimos anos, o pior desenvolvimento da nossa cidade em termos de gestão foi dentro da área de saúde. Aí eu pergunto, quem não consegue administrar uma pasta vai conseguir administrar toda essa estrutura da máquina pública do município? Essa é uma situação. Agora, vamos voltar lá a 2000. Quando o prefeito reeleito, Arnaldo Viana, ele vinha com uma administração boa, até aquela data. A partir daí ele teve problemas sérios de saúde, graças a Deus se recuperou, porque eu quero dizer que na política eu não tenho problema com ninguém, mas eu também não vou ficar aqui tapando o sol com a peneira. Eu gosto das coisas com transparência, porque as pessoas sabem, sempre fui assim e não vou mudar nessa campanha. Se as pessoas pensam que eu vou para lá para ficar fazendo acordo, de ficar passando a mão na cabeça de um e do outro, eu não vou fazer, entendeu? Não escolher a pessoa errada. Ali nós vamos debater política em alto nível, mas colocando, na realidade, o que cada um é capaz de fazer. Eu estou colocando a minha situação. Só que eu acho, comparando com outras situações, de outras administrações, depois que o prefeito ele teve o problema de saúde, de lá para cá, daquela gestão, ele não mandou mais. Quem mandava era a mulher. Você chegava lá, quem que resolve? É a mulher. Quem é que faz? É a mulher. Quem autoriza? É a mulher. Então é essa a preocupação que a gente tem que ter. E hoje temos candidatura posta que, na realidade, eu tenho, com todo o respeito que eu tenho pelos candidatos, inclusive o candidato do PDT, que eu prefiro não mencionar o nome, está uma briga dentro de casa que o pai apoia outro candidato, a mãe que apoia o filho. Aí eu pergunto no final, quem vai mandar na gestão? Vai ser a mãe? Vai ser o pai? Tem acordo? Não tem acordo? Aquilo aí é um negócio mal arrumado? Eu não sei, mas a população precisa saber. E essas pessoas precisam chegar aqui, onde eu estou sentado agora, e falar de Nildo Cardoso também. Fala de Nildo Cardoso. Por que eu não falo? Fala! Porque eu tenho uma trajetória de vida, tanto administrativa como política. E todos os 3 mandatos eu não fui governo, eu fui oposição. Aí daqui a pouco vem outra candidatura. Qual é a outra candidatura? Uma pessoa que eu gosto muito, gosto como se fosse meu filho, e as pessoas ficam no jornal criticando, da imprensa de um modo geral, nos blogs. Ah, mas Nildo Cardoso no lançamento da candidatura de Goitacazes falou isso, que tem pessoas que nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada, nunca teve... E é verdade o que eu estou falando. É só pedir a carteira para eles. Mas apresenta a sua carteira de trabalho aqui. Você trabalhou aonde? Então, se a pessoa não trabalhou, como é que vai administrar uma prefeitura com um orçamento de quase 2 bilhões, uma dívida de 1 bilhão, e com a saúde e a educação no nível que nós nos encontramos, e achar que está pronto para administrar a nossa cidade? Isso não é nem questão de veneno, é realidade. Aí as pessoas ficam na rua, encontrei ontem, estava almoçando, o rapaz chegou e falou assim, você está ficando doido? Eu falei assim, estou, há muito tempo. Só entrar em política em Campos e ficar na oposição 3 mandatos, eu não sou normal. Agora, não ser normal é escolher uma pessoa que não tem experiência, bagagem nenhuma, para administrar uma cidade se nunca administrou nada. Com todo respeito aos donos de quitanda, mas, pô, tem gente aí que tem muita mais bagagem para administrar a cidade do que quem nunca administrou nada. Então, tomar chopp nos barzinhos no final de semana, quando meu filho, eu não bebo chopp, mas eu gosto de uma vodka, de vez em quando meus filhos gostam, eu vou com ele, por que eu não vou?
Então isso não é fazer mal a ninguém. Faz bem, no momento de descontração. Mas administrar uma cidade com todos os problemas que nós temos, com a responsabilidade de investir para gerar emprego para novas gerações, isso aí, gente, não é brincadeira não. A mesma coisa, tem um candidato aí que eu tenho um respeito muito grande, o pai dele foi companheiro meu de Bradesco, que na realidade há 2 anos ele foi eleito no PR e hoje é candidato pelo PMDB. Aí eu pergunto, como é que explica para a população que de repente, de um dia para outro, o cara está eleito, assume, toma posse, vira primeiro secretário e de repente está no PMDB. Aí eu pergunto, como é que explica isso para a sociedade? Como é que faz isso? Tiraram o PMDB das minhas mãos no ano passado, eu entrei no PSD, fui retirado do PSD também, aí fui para o Democratas, aonde estou filiado, aonde me deram a vaga para ser candidato a prefeito, que eu não serei mais candidato a vereador, é uma decisão que eu tomei. No Legislativo Municipal, o Nildo Cardoso não põe os pés mais. Eu só vou no dia da posse, no dia 1º de janeiro, se Deus quiser, nós estaremos lá tomando posse. Aí é diferente. Então eu quero dizer, com todo o respeito que eu tenho aos demais candidatos que estão colocados aí, de que a população precisa analisar exatamente a vida de todos eles em termos de gestão. Pessoalmente eu tenho um carinho por todos eles, vou tratá-los todos bem, como eu sempre fiz, eu não misturo uma coisa com outra, mas nós estamos tratando de um assunto sério que a vida das pessoas do nosso município precisa estar nas mãos de pessoas que vai administrar e bater no peito aqui, ó. Eu sou candidato para administrar a minha cidade, que não é minha, é nossa. Pelo que se falou, a política de Campos está bem envenenada e o antídoto seria o senhor, né? Porque não ficou candidato sobre candidato. Não, eu tenho também a minha, como diz outro, todos nós temos qualidades, né? E temos nossos, vamos falar no linguajar popular, os nossos defeitos, nossas virtudes. Cada um tem a sua. Cabe aos outros candidatos falar lá que Nildo Cardoso tem o quê? O que Nildo Cardoso fez? Nildo Cardoso foi oposição no governo de Arnaldo, no governo do Mocaibe, que na minha opinião a gente teve uma aproximação, quero registrar isso aqui. Nós tivemos uma aproximação, eu quero aqui fazer um agradecimento depois ao Mocaibe, quando a ponte, caiu a ponte, né, uma ponte em Campos, nós ficamos com uma única ponte, que foi a ponte da Lapa, e ali ele abriu espaço para que o segmento cerâmico pudesse baldear a carga de tijolo para Vitória, ali no Cais da Lapa. E que nós iríamos baldear a segunda carga de lenha em Guarulhos para transferir para o segmento para atender a Baixada. A partir dali, mesmo sendo oposição, nós sentamos no sindicato, ele lá esteve, e ele chegou lá e falou assim, Nildo, vamos buscar agora, vamos esquecer a questão partidária e vamos tratar da situação do segmento cerâmico. A partir daí eu segurei, porque eu acho que quando a gente representa lá naquela região 7 mil chefes de família e mais de 20 mil empregos diretos, nós temos que segurar um pouquinho e pensar nesse chefe de família. Isso eu fiz e não tenho arrependimento nenhum de ter feito. Agora o restante, vem questionar a minha vida. Vem falar de mim, da minha gestão, das minhas empresas, que eu comecei com meu irmão com meia cerâmica, 50% cada um, hoje nós temos 6. Ele tem 3 e nós temos 3, com os 3 filhos. São quase 300 funcionários diretos nessas empresas. Então, política, os 3 mandatos, a última eleição, fui excluído do processo de 2008, voltei em 2012 como mais votado. A minha postura na Câmara no dia de hoje, fui líder da oposição nos 3 mandatos, fui escolhido. Eu não fui lá e me coloquei, não. Eu fui escolhido. Por lá, fizeram a assinatura e foi protocolado junto ao presidente. Então, eu acho que esse é Nildo Cardoso. Agora, questão de voto é a consciência de cada um. Depois da eleição, independente do resultado dela, eu vou estar lá na roça, nas minhas empresas, tomando conta junto dos meus filhos, fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer. Ir para o Farol de Santo Tomé pescar, é isso que eu gosto de fazer. Agora, eu gostaria muito mais de estar à frente do meu município, de administrar essa cidade sem que alguém esteja aqui nas minhas costas, a não ser aqui lá de cima, para nos dar proteção, para que a gente possa dar uma perspectiva de dias melhores, com novos projetos, novas ideias, inserindo na gestão pública pessoas que nunca tiveram oportunidade de estar. Porque esse governo que está aí, se olhar 50% de que estão hoje com cargo de DAS 1, vieram do governo anterior, tanto de Arnaldo como de Mocaibe. E ele exatamente denunciou todos esses governos porque não tiveram competência de administrar a cidade. E todas as receitas vêm se dobrando a cada ano em termos de receita para administrar a cidade. Não consegue tirar a cidade do caos que nós nos encontramos.
Candidato, nossa equipe ouviu a população, a equipe foi às ruas e a gente vai começar agora essa rodada de perguntas do povo com a pergunta da moradora Valéria Velasco. Vamos assistir. Eu queria saber o que eles iam fazer agora na área da saúde, da educação, da segurança, né, que está tudo muito abandonado em Campos, nos Goitacazes. Eu queria saber qual é a pretensão deles. Vamos começar pela saúde, né? Nós já abordamos a questão da saúde. É a questão do repasse. São quase 50 milhões entre os 4 hospitais filantrópicos e mais a questão de alguns convênios com a questão de exames. Nós temos que repassar esse recurso, mas repassar com comprovação de que realmente a população está sendo assistida. A questão da saúde é o que eu estou falando. Nós vamos investir na extremidade, em Santo Eduardo, a UPA de Morro do Coco, a UPA do Farol de Santo Tomé, porque o Farol de Santo Tomé é que vai crescer no nosso município de forma assustadora. Tem pessoas hoje que já estão aposentadas, mas não querem ficar no Farol de Santo Tomé. Tem mais de 20 quebra-molas do Farol de Santo Tomé até chegar a Goitacazes. Se você vai socorrer uma pessoa lá, não consegue chegar vivo de hipótese alguma aqui na cidade. E quando chegar no verão, nós temos uma população de 150 mil pessoas. Então, o que nós queremos é investir lá no interior para que a gente tenha a cidade mais tranquila nos hospitais de emergência, mantendo o Sandu da Saldanha Marinho e do Sandu de Guarulhos, porque isso aí não... Mas por que fechar? Vamos reformar, vamos dar condições. A mesma coisa da questão das ambulâncias, que é um problema seríssimo. As ambulâncias nossas com essa fiorina a vida toda, terceirizada. Vai acabar com isso. A terceirização, nós vamos acabar com a metade ou 70% da terceirização, que é um ralo que acontece na nossa cidade. A ambulância tem que ser do município. Terceiriza a mão de obra e terceiriza, né, os motoristas e, consequentemente, a manutenção. Agora, as ambulâncias têm que ser nossas. Porque ela tem 45% de isenção de IPI, que a União dá para os taxistas, para os carros, para ser utilizado pela frota de ambulância. Por que não adquirir? Aí o que você investe em um ano, você teria 3 anos de sobra. Isso, infelizmente, é o que nós vamos... Com relação à educação, acabar o envolvimento, tanto na saúde quanto na educação, de indicação. Motorista de ambulância não sabe aplicar a injeção, não sabe medir uma pressão, não sabe fazer um curativo, é chefe de posto médico. É que já se viu isso? Que qualificação esse profissional tem para atuar na área de saúde? Absolutamente nenhuma. Educação é a mesma coisa. O nosso programa de governo é a escolha das diretoras pela própria comunidade escolar. E a mesma coisa em relação a um assistente social, uma psicóloga em cada escola do município, concursada. Por quê? Porque os problemas da direção, se tem um aluno com mau comportamento, o aluno está agressivo na sala de aula, essa função não vai ser da diretora. Ela tem uma função de administrar a sua escola no seu todo. Cabe à psicóloga e assistente social cuidar desses alunos que estão com comportamento, né, agressivo dentro da sala de aula. Então, eu acho que nós tivemos uma terceira pergunta, que eu gostaria até que pudesse colocar para mim, para saúde, educação, segurança pública. Olha só, que coisa interessante. Pega essa população, tira os moradores, constrói essas casas do morar infeliz, germinada, sabe o que é isso? É uma parede só para economizar. E aí faz germinada, diz para o segmento cerâmico, num projeto mentiroso, porque ia construir 10 mil casas em 4 anos, não aconteceram essas casas, foram 5.600 no primeiro 4 anos. E outra coisa, por que uma casa germinada feita de placa pré-moldada? Por que as telhas, ao contrário de comprar os tijolos da Baixada, são telhas de cimento? Por que tirar essas comunidades de extremidade, tirar de Ururaí e colocar no Santa Rosa, tirar de Santa Rosa e colocar no Cidade Luz? Meu Deus, eles têm que estar junto das suas famílias, nas suas comunidades de origem. E isso nós vamos fazer. Nós vamos cadastrar essas famílias e vamos oferecer casas lá de onde eles vieram, junto aos seus familiares. Uma outra coisa também, quando der uma casa para uma pessoa, dê o muro e a chave do portão da frente, porque fica tudo aberto. As pessoas não têm privacidade nenhuma. E isso nós vamos mudar. Pode ter certeza. E começa no dia 1º de janeiro. Dia 2 nós vamos. Se não tiver dinheiro, porque só abre o orçamento dia 15 de fevereiro, eu estou falando com conhecimento de causa, o que vai fazer? Vamos chamar os empresários do setor cerâmico. Põe um caminhão de cada empresa daqui. São 120. São 120 caminhões. Onde não tem muro, nós vamos murar. E não vão fazer casa germinada no município em lugar nenhum. As pessoas das extremidades, pessoas da periferia. E outra coisa, nós temos no Madureira aqui em frente ao CSU. Eu morei no Jardim Carioca.
Estudei no Bartolomeu Lisandro. Então o que acontece? Ali não dá para você fazer casas na horizontal e sim na vertical. O que nós vamos fazer? Vamos fazer apartamentos ali porque a área é pequena. E vamos fazer um centro de atendimento para que a população fique no mesmo local onde eles residem hoje, onde eles nasceram e cresceram. É isso que nós vamos fazer para evitar exatamente essa violência extrema de morrer gente todos os dias e finais de semana chega a morrer 3, 4 pessoas assassinadas nessas periferias, principalmente nessas casas que deveriam ser um morar feliz, mas na realidade é um morar infeliz, que vem trazendo as pessoas da periferia por falta de investimento no interior. Aí vão morar onde? Sai do interior e vai para os bairros em torno da nossa cidade. Isso eu espero ter respondido a sua pergunta. Candidato, o senhor falou em orçamento. Balbi estava questionando uma coisa sobre orçamento. Na hora de abrir o cofre, depois do dia 1º, o que o senhor vai encontrar lá? Dívida. Só dívida. Empreiteiro bateu na porta para saber quanto que vai receber. Os bancos batendo na porta para saber se a gente vai pagar a dívida dos empréstimos. Que ninguém sabe como tomou, como pagar, quanto pagar. Ninguém sabe. Então vai encontrar o quê? O cofre vazio, os empreiteiros batendo na porta pedindo para saber quando que vai receber, que eu nunca vi começar agora a anunciar um saneamento. Eu nunca vi um governo tão mentiroso. Chegou lá, na época da campanha de 2008, dizia que ia entregar remédio controlado com motoboy. Ninguém recebeu remédio, nem o posto médico tem, imagina para entregar em casa. Agora chega e vai dizer o seguinte, olha, tem dinheiro, nós vamos fazer 120 milhões em Guarulhos saneamento básico. Sabe quantos anos leva para fazer saneamento básico em Guarulhos todo? De 2 a 3 anos. Não sou eu que estou falando não, quem está falando é quem vai executar. De 2 a 3 anos. O governo dele termina agora, dia 31 de dezembro, está fazendo dívida para o futuro gestor pagar, como um empréstimo. Empréstimo para pagar em 20 anos. E agora, quem vai pagar? São eles que vão pagar? Não. Vai chegar lá, vai encontrar o cofre vazio, nós vamos encontrar dívida, empreiteiros que estão aí na justiça para receber, como acontece com uma empresa de Campos que está fazendo manutenção nos ares do ar-condicionado dos hospitais, dos postos médicos aí ligados ao poder público municipal, que vai estar brigando na justiça para receber. Vai cair na conta de quem? O Home Care, daquela profissional de Campos, uma empresa de Campos, com a dívida de mais de 5 milhões, vai cair no colo de quem? E aqueles funcionários, 2.500, 2.800 porteiros de creche e escolas e postos médicos foram demitidos. A dívida chega a 800 milhões. Vai cair na conta de quem? Então, gente, é um cofre vazio e uma prefeitura endividada. Vamos a um rápido intervalo e já estamos de volta.